noite, senhoras e senhores. Tudo certo? Como vão? Que bom, Matusa, que tu me chamaste de volta na sexta. Porque se tu me chamasse de volta na quarta, eu não vinha. Tá? É frio do capeta aquilo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Pablo. Eu vou ser seu professor de Direito Penal. Tá? Aqui no preparatório, nós temos uma turma mista. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Os conteúdos que nós vamos estudar são os que mais são cobrados nas provas. Aí depois eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui, não só na minha apresentação, mas também nas bancas que os esperam. Pode parecer, de repente, meio prematuro, né? Ah, a gente não tem o edital ainda, começamos a estudar antes, mas eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado tendo começado a estudar depois que sai o edital. Eu, particularmente. Tá? Hoje em dia nós temos concursos muito concorridos, né? O nível a cada vez aumenta mais, a nota de corte aumenta mais. É o que eu digo, se eu tivesse estudado, boa noite, se eu tivesse estudado na faculdade, feito um concurso para promotor, quando eu saí da faculdade em 2004, talvez eu tivesse passado. Claro que eu tinha que ter estudado, né? Hoje é mais fácil um pato se tornar astronauta do que eu passar num concurso para o Ministério Público, né? Eu tenho essa consciência, né? Então, o que acontece? Por que essa dificuldade aumenta? Aumenta porque há um acréscimo, né? Felizmente há um acréscimo de cursos superiores, cursos universitários e tal. Há muito mais concorrente, consequentemente, tem mais candidatos, os candidatos estão mais preparados e muitas vezes o nível da prova acaba aumentando, tá? Então, enfim. O preparatório aqui, gente, é uma turma mista. Nós vamos ver os mesmos conteúdos. Eu estava até falando aqui com o Matusa. Ele me passou aqui mais ou menos o que é para ser a ementa, né? Que vai sair no edital, que é um edital vazado. Eu achei isso aqui uma catástrofe, né? Eu espero que quando saia o edital de verdade, eles alterem isso aqui. Parece-me ser uma referência. Não acho que eles vão colocar esse negócio assim. Por quê, gente? Eles estão pedindo em direito penal, basicamente, o Código Penal, o que é interessante. Mas eles estão pedindo do título 1 ao título 8 da parte geral. Isso é basicamente do artigo 1º até o artigo 110. É muita coisa, é um negócio assim, tipo nível de OAB. Nesse balaio de gato tem, por exemplo, grandes vilões do estudo do direito penal para quem faz prova, para quem vai para a OAB, que é a questão de dosimetria da pena, né? O artigo 68, o esquema trifásico de dosimetria. Desculpa, isso aí é um negócio para a carreira de assessor de juiz. Juiz, tá? Para policial militar, não faz sentido você estudar dosimetria da pena, né? Mas aqui pelo edital, a parte geral, título 1 ao título 8, eles botaram isso, né? Um negócio meio englobante e jogaram ali. A parte especial até que faz um certo sentido. A parte especial é aquela dos crimes em espécie, vai ali do título 1 até o título 11. Gente, isso é conteúdo para danar. Eu não quero assustar vocês, eu só quero realmente trazer o que é a realidade a partir dessa emenda. Porque tu pega ali do artigo 121, que é o homicídio, e tu vai até os crimes contra a administração pública. Por sorte, eles deixaram de fora os crimes contra o Estado Democrático de Direito e os crimes contra, né, de fraude à licitação. Mas foi basicamente só. O resto está tudo ali. Tá? Então, é um pré-edital que a gente espera que eles façam adequações, até porque é muito mais comum vir nos editais
especificado. Ah, é a parte geral, título 1, tá, ok. O que tu quer do título 1? Você quer territorialidade, você quer o princípio da legalidade, você quer a anterioridade da lei penal? Normalmente eles colocam por conteúdo, tá? Então, assim, banca AOCP. Para quem pretende fazer o concurso da OCP, nós já nos cruzamos aqui. Eu não me recordo qual concurso que tivemos da OCP, eu não sei se inclusive não foi para a Polícia Militar. A OCP não é uma banca ruim, tá? Tirando esse edital aqui que ficou absolutamente extrapolante da realidade, as questões da OCP para carreiras policiais são questões simples. Não tem muita pegadinha, você tem bastante texto, letra de lei, né? Você bastante lendo o Código Penal, isso já vai ser bastante importante para ti. E eles trazem alguns probleminhas assim, que não são aqueles probleminhas tipo para quem já fez um concurso à la FGV, que é um enunciado de 3 parágrafos para você responder uma questão. O caso que eles colocam é fora da realidade, a FGV, por exemplo, então é tão complexo que às vezes te confunde. Tá? A OCP é uma banca simples. As questões são simples. Tá? Não tem nenhuma pegadinha que seja extremamente sem vergonha. Ok? Só que, qual é o problema de você ter uma banca que nesse ponto é gente boa? Se a questão é fácil, muita gente vai acertar, a nota de corte vai ser maior, e aquela questão mínima que você pensa, ah, não, essa questão não vai fazer falta, essa questão é que pode fazer toda a falta do mundo. Tá? Então, o que eu recomendo para você? Estava conversando com o Matusalém, o rumor é que esse edital saia entre 30 e 60 dias, vai levar mais uns 30 a 60 para a prova, então tens 4 meses para estudar o suficiente para passar nesse concurso. Felizmente, nós já tivemos aqui no Papamaique dezenas de aprovados nos concursos aí de bombeiro, de polícia militar, até da polícia civil agora, que foi mais recente, de bombeiro, eu já falei bombeiro, né? Bombeiro, tá? Então, nós temos um certo grau, né, de sapiência de poder dizer que, se você começar a estudar com afinco agora, dá tempo. Tá? O primeiro passo para ti é você pegar um belo dia e dizer, eu vou ler o Código Penal. Lei seca. Tá? Porque nós tivemos, isso foi perceptível, eu entrei no Papamaique em 2020, e nós tivemos as bancas que pararam de cobrar lei seca e passaram a cobrar muito entendimento, muita súmula, muito estudo de caso. E depois nós tivemos um retorno à cobrança de lei seca. Os últimos concursos da Polícia Militar, eles tiveram bastante lei seca, né? Até CESP, que é uma banca que não é muito de lei seca, acabou fazendo o concurso da Polícia Militar, ficou uma delícia aquele concurso. Né? Só no alão de véspera, eu acho que a gente matou umas, das questões que caiu da prova, aí, umas 6, sem mentira. Tá? Foi uma prova boa que CESP fez e olha que eu apavorei um pouco o povo. CESP não é muito de cobrar lei seca, CESP vai trazer um probleminha para você. Pois bem, mordi um pouco a língua porque eles cobraram bem a lei seca. Então, para você se familiarizar, e é engraçado quando você coloca assim, ah, vou lecionar direito penal. Aqui pela OCP, eles querem, na verdade, que você meio que saiba o Código Penal. Tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai ler o Código Penal. Eu até posso passar no grupo de vocês depois os artigos que eu reputo mais interessantes que vocês leiam. Que daí daqui a pouco você vai ler assim, livramento condicional, né? Ou sursis, que são situações ou mesmo a questão da dosimetria da pena, a questão de prescrição, contagem de prescrição. Eu vou dizer assim, gente, eu não posso prever o futuro. Mas eu acho pouco provável que a banca, para um concurso de carreira policial, ela vai cobrar prescrição para vocês, por exemplo. Podem cobrar? Podem.
Eu tive um concurso, qual foi? Eu não sei se não foi o da Civil. Né? Foi da... Aí da IDECAN, né? E assim, eu subestimo as bancas às vezes porque eu cheguei e disse assim, a banca não vai cobrar um crime tipo esbulho possessório. Isso fui no aulão de véspera. Aí, para minha vergonha total e absoluta, eles cobraram exatamente esbulho possessório. Mas, gente, esbulho possessório não é um crime que se cobra em concurso há décadas. É a mesma coisa assim, eu lecionava aqui, eu trazia, por exemplo, o crime de sequestro. Sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado. Fui fazer uma anamnese de quantas bancas, há quanto tempo que não cai, eu acho que faz uns 10 anos que não cai a questão de sequestro. Né? Por enquanto não caiu, mas pode ser que caia. Agora, esbulho possessório cair na prova, né, é uma coisa que a gente não tem como prever. Então, como professor, a gente pode traçar mais ou menos um perfil da banca, o que eles cobram mais, o que as bancas cobram mais, o que é mais importante. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês, eles não vão cobrar de vocês dosimetria da pena. Aí eles vão lá e cobram, né, o sistema trifásico de dosimetria de pena. Tá? É imprevisível. Eu espero que esse pré-edital ele sofra ajustes. Eu conheço mais ou menos a OACP, eu tenho essa esperança, que eles vão ajustar esse edital para ficar mais humanizado. Tá? Muito bem. PRF. Tá? O nosso preparatório, gente, ele é baseado no último edital que nós tivemos do concurso da PRF. E aí eu não quero menosprezar quem pretende fazer polícia militar. Quem vai fazer militar? Quem vai fazer PRF? Não é uma questão de menosprezo, por exemplo, para quem vai fazer militar, mas o concurso da PRF tem uma tendência de ser um pouco mais complicado. Tá? Ao contrário das provas da OACP, que são questões de A, B, C, D e E, dependendo do concurso, a OACP coloca A, B, C e D, né? São 4 alternativas. Normalmente é de A a E. O concurso da PRF, assim como da Polícia Federal, eles são de verdadeiro ou falso. Tá? Isso é bom? É interessante, mas aí você tem um porém. Normalmente as provas são feitas para uma questão errada anula uma questão certa. Tá? Para mim, é o pior tipo de concurso. Eu prestei concurso há muito tempo atrás, tá, gente? Assim, eu não sou concurseiro, eu já fui de prestar concurso, mas eu nunca me dediquei para concurso. O último concurso que eu fiz foi em 2019 para o Ministério Público, até que não fui tão mal. Era CESP, né, e SEBRASP, que eram os responsáveis por essa prova, e aí era de verdadeiro ou falso também, né, ou de certo e errado. E esse meu concurso específico, ele tinha verdadeiro, falso e em branco. Porque ele te dava a opção de você não acertar, mas também não errar. Então, para mim, que sou uma pessoa absolutamente indecisa, era um inferno. Porque até quando eu tinha certeza, eu queria marcar em branco. Né? Porque, mas se eu errar essa aqui, aí eu vou anular, né, uma certa que eu consegui. Então, é meio cruel. Como é que você resolve esse medo desse tipo de prova? Fazendo questões. Questões, questões, questões. A prova é difícil? Não acho que CESP e SEBRASP hoje seja assim, é uma dificuldade tremenda. Eles foram bonzinhos até, né, com o pessoal da Polícia Militar, que estava todo mundo apavorado que há anos o CESP não fazia uma prova de Polícia Militar. Certo? Mas a PRF costuma ser um pouquinho mais cobrado. O que é o bom da PRF e o que é bom de CESP? CESP é um concurso previsível. Como assim, professor? Quando você fala de PRF, a CESP costuma fazer as questões meio direcionadas para a tua função. Não é um negócio assim, vão cobrar a dosimetria da pena que o cara quer ser policial militar. Não. Eles pegam assim, qual é o crime que o policial rodoviário federal precisa ter mais conhecimento?
Na última prova, por exemplo, caíram 3 questões de contrabando e descaminho. 2 ou 3 questões de contrabando e descaminho. Que é o quê? Vem com muamba de fora e passa ali na PRF. Então, você já sabe que o concurso é meio direcionado. Eles vão trazer estudos de caso que sejam relacionados com a tua profissão. Aí a gente tenta traçar mais ou menos um panorama do que pode ser cobrado. Tá? Eu espero que a OCP traga um edital dessa forma. O que queremos que vocês estudem? Não aquele troço genérico, do título 1 ao título 8 e do título 1 ao título 11. Aqui eles pedem princípios básicos do direito penal, aplicação da lei penal no tempo, tempo do crime, conflito de leis penais no tempo, lei penal no espaço, lugar do crime, territorialidade, extraterritorialidade, tipicidade, crime doloso, culposo, etc, etc. Isso aqui que CESP traz é basicamente o que nós vamos estudar aqui no curso. Professor, mas daí para o meu concurso da PM, a gente não vai conseguir estudar tudo se aquele edital se mantiver. É fato? É fato. Tá? Se você for olhar o edital da PM daquela forma que está, eu fui professor da Uniplac por quase 6 anos, e isso que está aqui no edital da OCP era, no mínimo, 4 semestres de aula. Tá? Isso quer dizer que, vamos colocar que cada disciplina de direito penal eram 72 horas, quem for bom de matemática me ajude, mas é mais de 280 horas para você ver esse conteúdo com segurança. Nós trabalhamos aqui no Papamike entre 24 e 30 horas aula. Por isso que eu preciso focar. Tá? Se eu for fazer muito devaneio por aqui ou por ali, eu não vou conseguir abarcar nem o principal. Eu já me esguelo, e normalmente o Matusalém, né? Eu até brinquei com ele, porque eu me licenciei do Papamike no começo do ano, e eu até brinquei com ele, me admirei de você me chamar de volta, porque chega perto de vencer as 24 horas aula, às vezes eu ainda tenho 40% do conteúdo para passar. Porque eu não passo tudo, mas eu tento passar bem o pouco que dá para passar. Tá? Abarcar o máximo que der. Certo, gente? Então, assim, visto o edital e visto CESP, visto a OCP, não é um concurso impossível de passar. Mas o da militar, ele é muito visado. Agora, esse da PRF, ele é desumano de visado. Todo mundo quer. O subsídio é maior, a escala é interessante de trabalho. É um trabalho complicado? É um trabalho complicado. Às vezes, o trabalho de policial militar, ele é mais trabalhoso. Um trabalho trabalhoso, sem correr o risco de cair no pleonasmo. Né? A polícia rodoviária é problemática? É. Vai dar um acidente, vai dar uma ocorrência, mas é raro você ter um tiroteio na estrada. A polícia militar é mais comum. Né? Então, em matéria de você ter um status, ou você ter uma tranquilidade financeira melhor, você está falando de um concurso federal. Né? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Militar é bom, tem plano de carreira legal, aumentar um subsídio inicial. É muito melhor ganhar 10 mil sendo policial do que ganhar 2 mil, com todo o respeito do mundo, né, trabalhando num supermercado. Sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Faz banco de horas, aí trabalha domingo até meia-noite, sabe? Pô, é uma profissão baita, é legal, né? Usa farda, faz que nem uma Matusa, que faz apoio em cima da geada para mostrar que é macho, né? Eu não nasci para isso, não é o meu perfil. Mas é bacana, quero ser policial, eu sinto orgulho, porque assim, eu tenho uma pá de ex-alunos, tanto da Uniplac quanto aqui do Papamike, aí vejo, né, o pessoal tá lá, de farda, de boina, né, aquela coisa toda, é uma realização pro professor. Né? Eu brincava com um monte de gente que era aluno aqui, digo, vocês estão aqui de novo,
está na hora de passar, né? Precisamos renovar os alunos, certo? E teve muita gente que felizmente passou, né? Fico triste porque não os verei mais, mas é a realização do professor, é isso aí. E o Papa Mike quer contribuir para que vocês passem, para que vocês sejam grandes, para que daqui a pouco vocês estejam aí nos outdoors pela cidade como aprovados, tá? Gente, aqui eu coloco um mini currículo meu, tá? Porque às vezes, mas o cara tá ali, ele é professor, da onde, por quê, quem é que colocou ele ali? Na verdade, eu tô aqui porque o Matusa tem meio falta de quem chamar, né? Então eu venho meio que para tapar o buraco. Mas eu tenho um mestrado, atualmente eu estou cursando meu doutorado em Direito ali pela Universidade Federal de Santa Catarina, que foi a razão pelo que eu me licenciei esse primeiro semestre. As minhas aulas lá eram segundas e quintas, né? Então eu saía daqui de Lages domingo, voltava segunda meia-noite, saía quinta-feira 5 da manhã para voltar quinta-feira meia-noite, e aí eu tinha que cortar em algum lugar, acabei sacrificando aqui o Papa Mike, né? Estou no meio aí do meu doutorado, terminei o mestrado em 2024, fiz faculdade na Uniplac, tenho algumas especializações, inclusive em direito penal, em investigação criminal, que é meio correlato com a matéria, tá? A minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, é na justiça criminal, na história do direito penal também, na parte dogmática do direito penal, então tá tudo meio envolvido, tá? Eu deixo aqui, gente, sempre o meu e-mail para contato, porque isso é uma coisa minha, tá? Eu prefiro que vocês me enviem contato, dúvidas, perguntas, sempre por e-mail. Por quê? Porque o WhatsApp, para mim, ele é meio complicado. O meu WhatsApp eu uso para contatos da família, para minha rede de estudos acadêmicos, para os clientes, né? Graças a Deus. E às vezes o pessoal enxerga assim, o cara é professor e tal, professor, estou fazendo uma questão aqui, me deu uma dúvida, me manda no WhatsApp. Esses tempos aconteceu do rapaz me mandar uma pergunta no WhatsApp, eu não respondi na hora, acabei visualizando a mensagem e não consegui responder, e acabou vindo tipo uma cobrança depois. Como que o senhor não respondeu? Né? Olha, amigo, a gente tem outras atividades, né? A pessoa às vezes tem uma questão de imediatismo. Então, se for emergencial, até vá lá. Eu estou fazendo uma questão, fiquei na dúvida, me manda um e-mail, eu vou te responder, tá? Sem sombra de dúvida. Então, o que nós precisaríamos aqui, gente? Fiquei com dúvida. Dá uma lida no material. Dá uma olhada no material, vê se tu acha a resposta ali. Tá? Porque uma forma de você gerar aprendizado também é você tentar solucionar o problema. Né? Cuidado com o chat GPT, Gemini e etc. Porque inteligência artificial é muito interessante, mas ele comete muitos erros, comete alguns equívocos. Tá? A gente aprende isso a duras penas, então tomem cuidado com isso. Aí eu prefiro, às vezes, que tragam essa dúvida para mim, para a gente dar uma conversada. Buscou no material, não encontrou, perguntou na aula, de repente você pode guardar para perguntar na aula que vem, né? Me envia um e-mail se tu ficar com dúvida, tu pode trazer essas dúvidas na aula. Cuidado com mensagem no WhatsApp ou no Instagram do professor e tal, aquela coisa toda. Pode me seguir? Pode, não tem problema nenhum. O meu Instagram é a coisa mais chata do mundo, tá? Eu só posto coisa assim relacionada ou com a minha família, ou agora a gente adotou um gato com o meu gato, ou coisas da universidade, ou um texto que eu estou lendo em italiano falando sobre não sei o que lá. Não tem nada, eu não dou pirueta no Instagram, eu não faço TikTok, eu não faço dancinha, certo? Vocês vão ver um Instagram bem sem graça, sabe? Um cara bem normal. Mas quer me seguir? Não tem problema nenhum, tá? Gente, dito isso, nós vamos verificar essa questão do direito penal. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no início das nossas aulas. Alguém tem formação em direito aqui? Eu sou bacharel, professor. Eu já fiz alguns semestres, né? Já estive na faculdade. Para esses concursos,
os senhores e as senhoras sabem que é necessário ter um curso superior. Salvo engano, tecnólogos também são admitidos, né? A Polícia Militar eu tenho certeza que são, a PRF eu realmente não tenho, mas acredito que sim, teria que dar uma olhada nisso. Ah, eu tenho uma faculdade de administração, eu tenho uma faculdade de engenharia, eu tenho um tecnólogo de alguma área diversa aí de TI e tal, e eu quero fazer o concurso. Show de bola. Para quem nunca fez direito, eu vou trazer uma versão o mais mastigada que eu puder para que vocês entendam desde o início, tá? Então, assim, primeiro, direito penal. O direito penal não é só aquilo que está no código, tá? O direito penal, o penal em si, ele é uma série de aparatos, por assim dizer, utilizados como uma forma de, aspas, pacificação social. Como assim? Todo mundo gosta de liberdade, né? Beleza, exceto os casados, né? Os casados não tem muito o que falar, sabe? Eu não sei o que é liberdade, mas daí eu lembro daquela música do Alexandre Pires, né? Do cara que se divorciou e depois se arrependeu e daí chegou para a mulher e disse, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Então, eu não sou muito pagodeiro, mas eu lembro dessa. Todo mundo quer liberdade. Só que o problema da liberdade é, cada um faz o que quer. Se cada um faz o que quer, o que você tem? Você tem caos, né? Eu tenho desejo pela minha vizinha não me dá bola. Aí você vai lá e você estupra a tua vizinha. É a tua liberdade de estuprar a vizinha. Só que a vizinha, ela sofreu, né, uma violência ali sexual. Consequentemente, você tem que acionar o aparato do penal para trazer ordem a este caos. Então, não existe, isso aí é um paradoxo, tá? Não existe liberdade irrestrita. A liberdade que nós temos hoje, ela é uma liberdade que ela é restrita justamente por uma questão de exigência que haja ordem. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a segurança pública em geral, eles são os primeiros agentes do Estado responsáveis pela manutenção da ordem. Né? Para quem gosta de filme, tem um filme, eu não lembro do título em português, não sei se tem tradução, mas é The Purge. Tá? É basicamente assim, os seres humanos são talhados para o conflito. Ou seja, nós gostamos de brigar, nós gostamos de guerra. Tá? Este filme é basicamente o seguinte, para que os instintos dos homens, o instinto violento dos homens seja saciado, uma vez por ano está liberado fazer tudo. Tu pode matar, tu pode esquartejar, tu pode estuprar, uma vez por ano. Né? Aquele filme ele retrata o que as pessoas seriam capazes de fazer se tivessem um dia por ano para fazer tudo o que quisessem sem punição. Então é bem interessante, tá? Assistir aquele filme para você ter uma noção geral do que é, a que ponto a humanidade chega, certo? Então, agentes do Estado como policiais, militares, civis, federais, rodoviários, eles vêm trazer ordem, né? Vêm colocar uma limitação na liberdade alheia, proporcionando essa sensação de segurança. Quando a gente fala, então, do direito penal, ele é um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal. Então, quem estabelece o que pode e o que não pode fazer? Tudo o que não for proibido pela lei é permitido. É permitido, tá?
Tudo que a lei não proibir, tu pode fazer. Agora, o que a lei proibir, aí tu não pode. Tá? Então vamos lá. Conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e sanções correspondentes. Quem cria essas infrações penais é o Estado por meio de quem? Poder Legislativo. Muito bem. Ah, então a Câmara de Vereadores aqui ela pode elaborar uma norma penal? Não. Porque as normas penais incriminadoras e a legislação processual penal, elas devem ser o protagonismo do Poder Legislativo Federal. Então, Câmara dos Deputados e Senado. O presidente da República pode apresentar um projeto de lei criminalizando algo? Pode. Mas quem vai deliberar se aquilo vira crime mesmo ou não é o Legislativo Federal. Tá? Nós vamos ver nas próximas aulas, ou talvez hoje ainda, existe uma exceção onde os estados podem legislar sobre direito penal. Mas é uma exceção. A regra é: a competência é privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual. Ponto. Isso quer dizer que se algo vai virar crime, se você vai ter um aumento de pena, se você vai ter uma redução de pena, isso tudo é o Poder Legislativo Federal que vai votar, tá? Por meio do processo legislativo para virar lei, para que haja daí uma criminalização. Certo? O direito penal ele é algo absolutamente variável. Todo santo raio do dia tem uma lei nova pipocando. Para quem é concurseiro, isso é um pesadelo? É. Mas os concursos costumam colocar um prazo. Olha, toda a legislação a partir daqui, vocês não precisam estudar porque não vai cair na prova. Ah, toda a legislação que entrar em vigor, por exemplo, 30 dias antes da prova não é cobrada. Né? Mas nós tivemos, por exemplo, nos últimos meses aí, criação de tipos penais novos, como vicaricídio. Sabe? Há 2 anos atrás nós tivemos o transplante do feminicídio para um tipo penal próprio. Certo? Nós tivemos aumento de pena massivo e modificação de tipos penais contra o patrimônio. Então, por isso que eu precisei, e vocês receberam esse material, gente, me perdoem, bastante em cima da hora, porque conversei com o Matusa ontem, ele me pediu para auxiliar hoje, acabei vindo. Essa primeira parte, a parte geral do Código Penal, não tem muita modificação, mas todos os outros módulos, eu já fiz aula aqui no Papamaique com o senhor professor em outros anos. Então, todo o material que você tem, ele vai servir apenas parcialmente, porque nós tivemos uma profusão de atualizações legislativas nos últimos meses, eu não vou nem falar de anos. Tá? Tivemos aí criação de legislações, daí claro, a Polícia Rodoviária Federal, eu não me recordo se tem legislação penal extravagante, né? A Polícia Federal com certeza tem, a Polícia Militar, pelo edital, pré-edital da OACP, eles não estão pedindo, mas nós tivemos a criação, por exemplo, das organizações criminosas ultraviolentas. Né? Então, assim, por que tanta lei? Por que tanta lei? É uma forma que o legislativo está encontrando para tentar equilibrar essa questão de pacificação social. E é uma tendência desde o início dos códigos, e eu falo assim, desde o tempo lá do iluminismo, quando começaram os primeiros códigos, a tentativa é impor ordem pela pena. Como assim? Antigamente você tinha pena de açoites, pena de banimento, pena de morte, que nós também temos atualmente uma exceção para a pena de morte no Brasil. Então tem pena de morte no Brasil, tá?
Nós tínhamos o degredo, nós tínhamos galés, né? Sabe o que o pessoal lá da Noruega está fazendo, né? Antes dos jogos do time, eles sentam lá e ficam remando, né? É uma referência aos vikings, né? Mas as galés era onde iam os prisioneiros para os porões dos navios e remavam os barcos ali até a exaustão e até a morte. Depois eles eram jogados no mar. Esse era o direito penal pré-iluminismo, a fase do direito penal humanitário, né, do princípio da humanidade, etc. Então, nós temos uma tendência de aumenta a pena para tentar reduzir a criminalidade. Não me perguntem porque eu não sei a resposta. Ah, mas por que as pessoas cometem crime? Não sei. Freud explica que é porque nós não conseguimos controlar os nossos pulsos. Ou, trocando em miúdos, os impulsos. O cara não tem, né, freio. Ele quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Certo? Isso é da natureza humana. Nós somos seres voltados para o conflito, etc, etc. Então, o legislativo diz assim, aumentar o número de furtos de celular. Então, nós vamos aumentar a pena de furto de celular. Vamos aumentar a pena de roubo de celular. Vamos aumentar a pena de latrocínio. Gente, assim, verdade seja dita, se penas graves educassem as pessoas e impusessem ordem nas pessoas, estados como Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, entre tantos outros que têm pena de morte, não teriam crimes, não teriam homicídios, não teriam latrocínios. Mas eles continuam ocorrendo. Então, a tendência do direito penal é, vamos criar lei nova, vamos aumentar as penas, vamos criar novos tipos penais, e aí quem sofre são vocês. Porque até 2 anos atrás não precisava estudar agora o vicaricídio, o homicídio funcional, né? Aí você pega lá o crime de furto, era uma disposição, hoje tem outra, o crime de roubo era uma disposição, hoje tem outra. Então, é complicado por conta disso, tá? Direito penal, então, ramo do direito público, regula crimes e contravenções penais, possui normatividade própria, regulamenta a aplicação de penas e medidas de segurança. Medidas de segurança são, aspas, sanções para as pessoas que são inimputáveis, ou mesmo semi-imputáveis. Aí vamos colocar assim, para dar exemplo, a pessoa que tem algum problema mental que a torna incapaz de entender que aquilo é crime ou de se controlar em relação àquilo. Tá? Então, ao invés de você aplicar uma pena, você aplica o que se chama medida de segurança. Ok? Materialzinho necessário para a aula. Lei seca. Tá? Professor, eu preciso comprar um código. Não há necessidade de comprar um código. Este link aqui que eu estou passando para vocês, ou vocês também podem buscar no Google e digitar assim, Código Penal. Vocês vão abrir na página do Planalto e você sempre vai ter a versão mais atualizada do Código Penal através desse link aqui. Certo? Eu, por exemplo, eu desisti de renovar os meus livros. Porque a cada 2 anos o meu livro está velho. O último livro de doutrina que eu comprei foi em 2022. Eu precisava comprar um novo agora. Só que assim, as edições que estão chegando para a gente comprar não tem nem a última atualização legislativa da Lei Maria da Penha que veio. Meu Deus, resultado. Eu vou comprar um código de 2025. É 30% do preço de um código novo e tem quase tudo o que eu preciso ali. Para vocês que vão fazer concurso, gente, não acho que vale a pena comprar livro, doutrina comentada, essas questões todas, mas a lei seca tu vai precisar. Tá? Ah, mas eu gosto, professor, de ter algo para pegar, eu quero imprimir. Você pode imprimir por aqui, vai dar um calhamaço, vai dar uma resma, mas tu pode, se quiser. Certo? Eu prefiro, eu gosto de livro, eu gosto de folhear, esse negócio de e-book e tal, não é muito a minha praia, mas atualmente eu já aprendi a gostar
em parte, mais dos PDFs do que dos livros físicos, né? Ok? Mas, enfim, é uma questão de hábito. Aqui tu tem a versão mais atualizada, tá? Professor, esse material é suficiente para eu passar no concurso e gabaritar todas as questões? Esse material que eu estou trazendo para vocês, gente, é o que eu chamo de material de apoio, tá? Ele não é suficiente. Ele é um material de apoio, certo? Tu vai precisar ler o Código Penal? Vai. Eu vou trazer o Código Penal inteiro aqui? Não. Eu estou trazendo só a cereja do bolo e um pouquinho do chantilly. O resto é Código Penal, é lei seca e é, gente, questões. Questões. Como nós vamos trabalhar aqui em turmas que são meio um extensivo ou um semi-extensivo, que normalmente são cursinhos de 4 meses, eu consigo trazer o assunto principal e, às vezes, nós fazemos para firmar os assuntos algumas questões, tá? Mas eu gosto mesmo de questões no pós-edital. Então, o ideal é a gente fazer um extensivo ou um semi-extensivo, que é esse curso que estamos fazendo, e para resolver questões, muitas questões, o pós-edital, tá? O que aqui o Matusa chama de reta final. Beleza? Tá? Porque lá no reta a gente vai fazer questão, questão, questão mesmo. Né? Nós já tivemos professores aqui que lecionavam só com questões. Não dá. Especialmente para quem não tem uma noção, está chegando pela primeira vez, é o primeiro curso que está fazendo e tal. Então é interessante que tenha pelo menos uma noção básica. E aí nós vamos fazer questões conforme pudermos. Ok? Muito bem. Gente, rapidamente aqui, até porque não está nem num edital nem no outro, tratar a questão de fontes do direito penal, né? Fontes materiais, fontes criadoras do direito. A gente já sabe que a fonte material do direito penal, como eu mencionei, é o Estado. A competência privativa do Legislativo Federal de deliberar sobre essas leis, né? Nós temos as chamadas fontes formais, que dizem respeito aos meios pelos quais o direito se exterioriza. Aí você tem dentro dessas fontes formais as imediatas, que são as leis em sentido amplo, né? Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Gente, Constituição Federal, vocês vão ter aula, salvo engano, de direito constitucional. E tem administrativo também, tá? O administrativo não tem tanto impacto na nossa disciplina, exceto na questão dos crimes contra a administração pública, mas a Constituição Federal tem. Por quê, professor? A Constituição Federal é que estabelece as diretrizes primordiais, os princípios primordiais para o direito penal. Não existe estudo do direito penal sem estudo de direito constitucional. Tá? Já tive em prova de direito constitucional uma questão sobre inviolabilidade de domicílio. Por quê? Porque está na Constituição. Quando tu vai tratar de lei penal especial ou lei extravagante, tipo a lei de tóxicos, tu tem que ver lá na Constituição, né, os dispositivos que regulam, por exemplo, as normas gerais a respeito do tóxico. Quando tu vai prender o cara, e a Constituição, né, vocês vão ter aula de processo penal com o professor Douglas, quando se trata de direito processual penal, é pior. É pior, é extremamente pior, porque você tem que casar um bom estudo de direito constitucional com o direito penal e processual penal. Tá? O que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, gente? Cuidar das chamadas fontes formais mediatas. Os costumes, que são as práticas sociais reiteradas, eu não me preocupo com a prova de vocês. Princípios gerais de direito, como por exemplo na PRF, eles estão cobrando.
Eu vou citar um exemplo, né? Princípio da presunção de inocência. Todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário, tá? O que está escrito lá na Constituição é um pouco diferente, depois a gente vai ver.